organização. E eu tenho uma função lá que quando teve uma reunião, uma assembleia para a diretoria, eles me falaram: Gilberto, você tem o perfil de tesoureiro. E ele falou assim: isso é uma função rápida e você vai sair-se muito bem. Eu já estou 20 anos tesoureiro, sabe? Então a gente vê a dificuldade, principalmente nesses momentos de crise, de a gente manter uma casa arrumada, né? Lógico, no plano espiritual ela já está formada, está equilibrada, mas cabe a nós mantê-la também dentro de uma organização razoável para o trabalho. Então é um esforço muito grande. Mas nesses 20 anos a gente vê que quando a gente trabalha no bem, Deus provê, Deus ajuda, Deus ampara. O estudo que foi nos dado hoje, ele foge um pouco da nossa dinâmica, pelo menos do nosso trabalho, que a gente fala muito do Evangelho, segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Mas hoje foi pedido pela Maria, é o batismo sob a visão espírita. Nós fizemos então uma pesquisa, está aqui nessas folhinhas, que a gente vai pedir permissão a vocês para ler alguns tópicos, para a gente não fugir do Evangelho de Jesus, da própria Bíblia, né, trazendo essa orientação. Mas qual surpresa nossa ao abrir a página, né, já falou do batismo, dizendo que Jesus não veio batizar, mas evangelizar. Evangelizar no sentido de levar a palavra do Evangelho do Cristo, que Kardec nos traz dentro da doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo e da própria Livro dos Espíritos, na pergunta 625, de que Jesus é o nosso guia e modelo. Evangelizar é a opção pelo bem. Por que vivemos esse transtorno todo no mundo? Não só na nossa pátria, no nosso querido Brasil, mas de modo geral no nosso planeta. Em virtude do egoísmo. Em virtude do egoísmo. A grande chaga da humanidade. A grande chaga da humanidade. Então, evangelizar, essa é a palavra, em todos os momentos. Evangelizar. Interessante que nós estávamos fazendo um estudo do livro Paulo e Estevão, e tem uma parte lá, que na Casa do Caminho, em que Pedro reunia os apóstolos e ali fazia a caridade, fazia o amor, né? Tinha um grupo muito grande de pessoas que tinham hanseníase, eram doentes, enfermos do corpo e da alma, e ficavam ali encostados, vamos dizer assim, buscando o amparo, quer espiritual e também físico, né? Da cura do corpo. Então eles faziam um trabalho muito bonito, mas faltava recursos. Isso está no livro Paulo Estevão, de Emmanuel, através de Chico Xavier, querido saudoso Chico. Então Paulo de Tarso entendeu que eles estavam fugindo da doutrina do Cristo, fugindo do Evangelho do Cristo, deixando os doutores da lei chegar naquela casa do caminho, que era a casa do Senhor, em que eles faziam a divulgação do Evangelho do Cristo após a crucificação, trazendo doutores da lei, porque eles davam recursos financeiros para ajudar aqueles doentes. Então havia uma dicotomia, né? Porque falava da lei de Moisés, dente por dente, e da lei do amor. Então Paulo não achava isso certo. Então Paulo falou com eles, principalmente com Pedro, que era necessário que a gente fizesse, né, que eles fizessem a doutrina do amor, divulgasse o cristianismo, divulgasse o Evangelho do Cristo. Então eles falaram, mas nós temos os necessitados. Mas Paulo falou, sempre haverá esses necessitados no mundo, em virtude do egoísmo. E o que é mais importante é evangelizar. Então eles procuraram dar um equilíbrio naquilo, diminuir os doutores da lei e continuar com o Evangelho do Cristo, mas auxiliando.
Por que isso? Porque muitas casas espíritas que a gente anda por aí, no interior às vezes, eles não têm um serviço tão grande de assistência, porque não há recursos. Mas o mais importante é evangelizar. É lógico que a caridade é importantíssima em todos os momentos. Quem não sabe disso? Mas a caridade, segundo a pergunta do Livro dos Espíritos, é benevolência, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então tudo é muito interior, né? O reino de Deus não está aqui, ali, acolá, está dentro de nós, né? Então nessa caminhada do evangelizar que ali falou na lição inicial, ela nos mostra isso, a importância. Então essa casa tem um trabalho belíssimo. Eu estava falando com uma pessoa quando eu cheguei, não sei o nome, de assistência tão importante, a nossa casa também. Mas o estudo, né, como também é feito aqui, ela nos traz essa evangelização. A evangelização faz formar homens de bem, aquela asa tão importante, né, para que possamos evoluir na nossa caminhada. Mas vamos voltar aqui para o tema, senão Maria não me chama mais aqui, né, Maria? Então, o batismo sob a visão espírita. Então tem sempre os precursor, né? Aquele que vem na frente para trazer a mensagem, né? Para abrir os caminhos, né? Naquela época não tinha internet, televisão, era difícil, né? Não tinha esses meios de comunicação que tem hoje, que você já sabe tudo que está acontecendo. Sabe tão rápido que aquilo nem existiu, né? Você tem que filtrar a internet para você saber o que é verdade e o que não é verdade, né? Então João Batista era esse precursor de Jesus. Veio preparar o caminho. Então, naquela época, vamos voltar um pouquinho na história, Israel estava sob o domínio de Roma. Então, o Estado de Israel estava sendo sob o jugo do governo romano, né? De César Augusto, que era o imperador. Mas, você estudando a história, estudando o Evangelho, você vê que Roma, quando dominava uma região, ela deixava a cultura daquele local se desenvolver. Ela queria o imposto dela, tinha um procurador que tomava conta de tudo, mas deixava aquela sociedade desenvolver as suas aptidões, o que ela fazia. Então, naquela época, tinha o Sinédrio, que era o povo hebreu com seu trabalho. Eles é que julgavam, eles que faziam a lei, tanto civil como religiosa. Então havia toda uma formação, né, jurídica funcionando pelo povo hebreu. Havia um controle, sim, de Roma, mas deixava aquela comunidade de cada região da Judéia cumprir os seus deveres, o seu cotidiano. Então cobrava até imposto para eles, né, para o governo de Israel, como para o governo de Roma. Então o imperador naquela época, vamos dizer assim, o rei era Herodes o Grande. Na crucificação de Jesus, já foi o filho dele, Herodes Antipas. Então Herodes já governava ali aquela região da Judéia, onde vai surgir João Batista. João Batista é primo de segundo grau de Jesus. Porque Maria, Nossa Senhora, né, nossa mãe espiritual, esse espírito de luz, era prima de Isabel, mãe de João Batista. Então, eles eram primos de segundo grau. Só que Jesus começa o seu apostolado com 30 anos, praticamente, né? E João Batista não, já começa mais cedo, batizando através das águas, do mergulho das águas. Então o pai dele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia de 71 membros, representantes da sociedade. Então era uma família constituída já com equilíbrio, né? Já com recursos financeiros, toda constituída. Então o anjo Gabriel, diz o Evangelho de Lucas, capítulo 1,
que chega para Zacarias e Isabel e fala que ele seria pai e que colocaria o nome de João nesse filho que chegava, nesse espírito que iria reencarnar. Então é até interessante porque ele fala, mas como? Porque Isabel era estéril e Zacarias já era idoso. Então como é que ia ter um filho? Mas aí o anjo Gabriel fala que para Deus nada é impossível. Então está lá nas Escrituras. E ele fica tão assim desconfiado, né, como a gente tem na nossa vida, né, a gente não acredita muito nas coisas, que o anjo coloca mudo até o nascimento de João. E assim foi. João Batista nasce, vai crescendo, né, vai seguindo a sua caminhada. E quando ele chega com a idade de 20 e poucos anos, começa a seguir a sua trajetória, né? Batizando em nome de Deus, em nome do Senhor, em nome de Jesus que viria. Então, tem umas curiosidades que ele se vestia de pelo de cabelo, com cinto em redor dos rins e comia gafanhotos e mel silvestre, né? A gente vê essa figura de João, né, na literatura, nos livros, né, na própria mensagem cristã. E como ele batizava e pregava o arrependimento. Pregava o arrependimento. Antes de batizar, ele falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E batizava com água, que simboliza lavar os pecados, né? Quando a gente vai comer, né, se alimentar, a gente lava as mãos, faz uma asepsia. Então a água está sempre presente, né? Em todo o Evangelho ela está presente. E batizava com água para lavar os pecados. Mergulhava a pessoa dentro da água e tirava, né? Que era imersão na água. Ele era considerado a voz do deserto. Então, até aqui a gente está entendendo bem. Mas como ele era considerado a voz do deserto? Se no deserto não tem água, né? A gente entende assim. Então, a gente, pesquisando, a gente vê que o Rio Jordão era a grande reserva hídrica, né, de Israel. Servia para tudo. Ele nascia no Monte Hermon, lá na Síria, ao norte de Israel. E vinha e cruzava todo o território de Israel e desaguava no Mar Morto. Então esse Rio Jordão, ele é muito falado na Bíblia e em todos os momentos do Velho Testamento, bastante, e também no Novo Testamento, na ocasião que Jesus é batizado, né? Interessante que esse rio, por isso que Kardec fala sempre no Evangelho, para a gente tirar o véu da letra. Nascia na Síria, ele tinha de 4 a 5 metros de profundidade, né? Era bastante volumoso as suas águas, e vinha descendo ali do norte de Israel até o sul. Quando chegava mais ou menos no meio, ele formava o Lago de Genezaré, né? Também era um lago bem grande, e também é chamado de Tiberias, ou Mar da Galileia, porque tinha muito vento e à tarde o vento era muito forte e formava longas ondas, né? Era profundo também o Lago de Genezaré. Então, mas ele tinha muita salina, mas não era Mar da Galileia, também não era mar, né? Era lago. Então ele vinha trazendo, mas a água era muito salina, né? Havia muita salinidade na água. E quando ele ia chegando já para desaguar no Mar Morto, formar o Mar Morto, que não é um mar também, é um lago, essa água evaporava e ficava só o sal, só o sal. Até hoje está lá todo esse rio, né? Só que hoje ele, infelizmente, está poluído, né? Israel tenta corrigir isso,
uma parte eles tiraram para irrigação, né? Mas ele agora tem uma grande parte que até secou. Mas na época de Jesus, não. Por exemplo, quando a gente vê na televisão o batismo que as pessoas vão fazer lá em Israel, não é no local onde Jesus foi realmente batizado. Por quê? Nessa parte o rio está seco, né? Então, por isso que ele era a voz do deserto, porque tinha o Rio Jordão, tinha o deserto, que fazia evaporar a água e no final, no deságue, virava o Mar Morto, como está até hoje, mas havia oásis, locais de tranquilidade e paz em que ele batizava. Então ele falava sempre: arrependei-vos, né, nesse batismo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, Jesus ia chegar. Esse arrependei-vos, se você estudando a doutrina espírita, a gente vê que tudo se encadeia, né, como Kardec nos fala, na natureza, né, através dos espíritos superiores. No céu e inferno, quando você estuda o código moral da vida futura, ele nos fala que no desencarne, a primeira ação que devemos ter é o arrependimento. Só assim podemos despertar no plano espiritual, através da sua própria consciência, quando você analisa os seus erros, as suas faltas e procura uma solução. Procura Deus, mesmo que você seja ateu, mas você procura algo para que você possa se libertar. Assim aconteceu com André Luiz, quando estava nas zonas umbralinas. Através das orações de 6 pessoas que estavam na Terra, que ele fazia um tipo de uma caridade, atendia sem cobrar a consulta, que ele era médico, mas fazia muito pouquinho isso, né? Não fazia muito. Por isso que ele teve todas aquelas dificuldades. Mas de 20 pessoas que ele atendeu, 6 ficaram agradecidas e oravam por ele. Então, essa oração fez com que ele despertasse e ele se arrependesse. Então, esse arrependimento que o João Batista fala, fecha com a orientação que Kardec nos traz do Código Penal da Vida Futura, do céu e inferno. Arrependei-vos. Esse é o primeiro ato, um arrependimento sincero, né? Um arrependimento sincero. Depois do arrependimento vem a expiação, em que você vai para alguma colônia, se restabelece e volta a expiar aquela falta que você cometeu. Ou seja, vem se ajustar perante a lei de Deus novamente, né? Você que foi o filho pródigo que se afastou, retorna a uma nova reencarnação para se ajustar perante a lei de Deus. Então, esse arrependimento fecha muito com esse Código Penal da Vida Futura. Então, ele falava sempre assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu acho que agora caberia até arrependei-vos, né? Porque é chegado os novos tempos, é chegado o mundo de regeneração, né? Temos que pensar também nisso. Agora, tem um caso interessante que muitos achavam que ele era Jesus. Então, ele teve que explicar constantemente, né? No Evangelho fala um pouco disso também. Ele falou assim: não sou digno de desatar as sandálias. Jesus batizará não com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. No final a gente vai entender bem o que seria esse batismo. Então, Jesus, como eles eram primos, né, em 2º grau, Jesus então vai se batizar com ele, porque havia uma necessidade em face do Velho Testamento, que lá no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, ele fala que Jesus será batizado. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então Elias veria antes de Jesus. Elias é João Batista. Depois a gente vê um pouquinho mais na frente, a gente vai ver. Aí Jesus vai ter com João Batista nesse momento, porque Jesus nunca batizou, né? Só evangelizou com uma lição ali
do pão nosso nos traz, né? Trazia a mensagem de amor, exemplificava a mensagem do amor. Então ele vai ter com João para que essa profecia de Malaquias fosse cumprida, né? Então ele vai, é batizado, vamos assim dizer, mergulhado, né? E depois que ele é batizado, quando ele sai, ele ora. Ele ora. Então, por isso a importância da oração, da prece, em todos os momentos. Em todos os momentos da nossa vida, para que possamos, né, fazer esse equilíbrio. Quando ele ora, aí a profecia se completa. Que vem o Espírito Santo, vamos pensar Espírito Santo como um espírito de luz, um espírito de paz, que nos ajuda na nossa caminhada, em forma de pomba, e fala que ele é o Filho amado. Ali estava Jesus, né, para trazer o seu Evangelho, o Evangelho de amor, para que nós pudéssemos, né, seguir com esperança a nossa caminhada. Porque o Evangelho de Jesus nos mostra, né, Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do amor, né? A lei do amor. Então, o que rege o universo, não tem como fugir, é a lei de amor. Enquanto nós não conseguirmos, né, cumprir essa lei de amor, teremos grandes dificuldades. Grandes dificuldades. Essa lei de amor, ela rege todo o universo. Sem ela, né, não conseguiríamos viver. André Luiz fala que ela seria o hálito divino, né? O fluido cósmico universal é impregnado de amor. E esse seria o hálito de Deus. Então há uma necessidade cada vez mais de todos nós fazermos essa opção pelo amor, em toda a nossa caminhada da nossa vida, nas coisas mais simples, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque são nessas situações que realmente a gente vai acertando, nesses pequenos exemplos, né? De ajuda mútua, de amparo, de fortalecimento, porque sem isso não conseguiremos ultrapassar esses momentos da nova era, para que possamos chegar com tranquilidade ao mundo de regeneração. São os últimos momentos que os espíritos falaram, né? Principalmente Edivaldo Franco e Chico Xavier, que espíritos que estão reencarnando, né, nessa oportunidade última, né, para que possam conviver num mundo de regeneração. E essa oportunidade, eles nos esclarecem que é a última no sentido de ficar no mundo de regeneração, porque Deus jamais fecha a porta para ninguém. Eles terão outras oportunidades em outras órbitas, em outros mundos. Essa é a problemática. Eu só queria falar um pouquinho antes da gente falar do batismo da água e do batismo de fogo, né, do Espírito Santo. É que, porque você vê que tudo se encadeia, né, na codificação, na nossa vida, tudo faz parte de Deus, né? Tudo é um encadeamento. Por que João Batista era Elias? Que numa reencarnação, está no livro de Reis, no capítulo 18, Elias foi um profeta que viveu em Israel no tempo do rei Acabe. Vou ler aqui para a gente não fugir ao texto bíblico. Acabe, rei de Israel, se casou com Jezebel, uma princesa estrangeira, que o induziu a adorar Deus Baal, ao invés de Jeová. Então, Jeová é o Deus, né, dos judeus, o Deus que a gente compreende como essa inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Por isso que Jesus, né, reencarna lá, naquele local de Israel, em virtude de eles acreditarem num Deus único, fugindo da normalidade que ocorria naquela época no mundo, que era diversos deuses, vários deuses, né? Tanto os romanos como os egípcios, né? De modo geral, os gregos, né? Então Elias, ele foi enviado de Deus para que Israel voltasse a ter um Deus único, não esse Deus de Baal, né?
que cultuasse, né, apenas Jeová. Então, o que aconteceu? Eles se reuniram e os seguidores do Deus de Baal teriam que acender um fogo aqui, em forma de um altar. Isso está no livro do Velho Testamento, no livro de Reis, no capítulo 1. E do outro lado ficou Elias que também acenderia aquele fogo, né, naquele altar, com uma oferenda e tudo. Mas só que quem acenderia o fogo seria Deus, não seria ninguém. Não seria ninguém. Então eles ficam um dia para acender o fogo aqui do Deus de Baal. Não consegue. E no outro dia, o Deus de Elias, que seria Jeová, consegue acender. Então, Elias foi vitorioso. Então, diz o livro do Velho Testamento que Elias, como foi vitorioso, mandou decapitar todos aqueles profetas seguidores de Baal. Mais de 350. Então, ele fica com um karma muito grande, né? Mas no Novo Testamento, quando Jesus chama Tiago e Pedro para orarem lá em cima do monte, né, para fazer as orações, Moisés se materializa e Elias também. Então é uma paz muito grande, muito grande. Há um conforto muito grande. Tanto é um conforto tão grande que Pedro fala: vamos fazer uma tenda e ficar aqui, né? Então, às vezes, aqui no centro, às vezes dá para ficar no centro, não quer ir embora, né? Lá, quando eu fico lá no centro espírita mais tarde, vendo as contas e tudo, a gente fica numa paz e tudo, mas não pode, né? A gente tem que voltar de novo para a luta que faz parte do nosso cotidiano, da nossa evolução espiritual. Aí Jesus fala: não, temos que descer, não tem nada de tenda não, temos que ir para a luta. Mas nisso que está Elias, ele fala: não, Elias. Aí Pedro pergunta: Elias não voltou ainda? Aí Jesus fala: não, isso quando eles estão descendo o monte, voltando novamente para suas atividades em Cafarnaum. Aí ele fala: não, Elias já veio e vocês não reconheceram. E lá está escrito mesmo, falava de João Batista, né? João Batista. Então Elias também foi decapitado, né? Foi decapitado em virtude de que ele, quando batizava, era interessante. Ele procurava ver se a pessoa tinha um arrependimento. É mesmo nas zonas umbralinas. Se você não tiver um arrependimento sincero, você não consegue ser resgatado pelas equipes, né, do bem, de amor, dos espíritos de luz que ali estão, né? Conta uma história de Chico Xavier conta uma história que a pessoa, ele não fez muito mal, mas também foi omisso demais aqui na Terra, muito omisso e tudo, omisso demais. Então ele ficou nas zonas umbralinas, porque ele não fazia o bem, né? Isso também prejudica. É necessário fazer o bem. Se você não faz o mal também e não faz o bem, também não adianta. É necessário que você tenha uma vontade de agir no bem e execute essa vontade. Então, o Chico conta que ele só salvou uma vez uma aranha que estava morrendo. Ele conseguiu salvar assim, não quis que a aranha morresse, né? Estava se afogando, pegou assim com um pauzinho, tirou a aranha e a aranha foi embora. Ele só fez isso. Então, quando ele foi resgatado de um lugar bem profundo, de uma região abissal, né? E ele se lembra que ele salvou uma aranha. Foi um ato que é considerado, né, heróico para ele. Então ele se lembra disso, se arrepende, então desce assim uns fios de aranha para ele subir. Então ele vai pegando naqueles fios, vai subindo, mas quem está embaixo quer ir também. Aí ele fala: não sobe ninguém, aí desce tudo de novo. Chico fala assim. Então a gente tem que ter essa compreensão, né? Essa compreensão do amor.
Então volta tudo de novo para ele poder ali despertar naquilo. Então João Batista, ele é decapitado porque na hora que ele pregava, ele falava do arrependimento. O arrependimento sincero, né? E às vezes a gente não tem. É da boca para fora, mas tem que ser aquele que a gente sente lá no nosso interior, no nosso âmago, né? Essa situação de mudança realmente. Então, aí por isso que João Batista, ó, morre decapitado. Ele critica de forma contundente o rei Herodes. Isso está tudo lá no Velho Testamento, no livro de Reis, por ter casado com Herodias, mulher de seu irmão. Ele não concordava com isso, né? Então Herodes manda prendê-lo. Numa festa, a filha de Herodias, dançando, agradou a Herodes, que falou que ela poderia pedir o que quisesse. Ela então pediu a cabeça de João Batista para agradar sua mãe. Ele já estava preso, mas Herodes não queria matá-lo, né? Mas o rei ficou muito triste, mas não quis anular a sua promessa e mandou decapitar João Batista. Então aqui ele se recuperou, né, do que ele tinha matado os 350 profetas de Baal. Aqui ele é decapitado, né, se ajusta perante a lei de Deus. Isso tudo a gente tem que compreender que é uma forma, né, que a espiritualidade faz para nos ajustar perante a lei de Deus. Mas o livro dos Espíritos deixa bem claro, que ninguém vem para matar, destruir, né? Não há necessidade disso, não há necessidade de bala perdida. Não há necessidade de passar fome, de não ter teto, né? Tudo isso é por causa do egoísmo do homem, né? Se você tem que resgatar alguma coisa, você vai se reparar perante a lei de Deus. Não precisa matar ninguém. Mas como acontece isso, os espíritos dão uma organização, aproveita aquilo ali por causa do nosso livre-arbítrio, né? Por exemplo, Sigismundo, que é do livro de André Luiz, nos conta que ele havia assassinado aquela pessoa que seria o pai dele nessa reencarnação. Então ele tem um trabalho, né? André Luiz conta muito disso, tem um trabalho árduo, né? No livro Libertação, se não me engano, para reencarnar, até que ele consegue, a família aceita, então ele vai reencarnar. Mas ele não vai matar aquele que vai ser seu pai, que ele tinha matado em outra reencarnação, o pai vai matar ele agora. O ajustamento dele perante a lei é que ele vai ter um problema no coração, né? Nas coronárias, vai sofrer várias dificuldades nessa área, né, cardiológica. Então a gente vê, esse é o ajustamento, porque senão não virava uma bola de neve, a gente não parava mais, né? Então a gente, eu não sei nem até quando que eu vou, então a gente vai falar só mais um pouquinho. Na próxima vez vou trazer uns slides para a gente passar, né, no PowerPoint, porque a gente foi fazendo essas pesquisas e na hora não pensou nisso, apesar que a Maria tinha me falado, mas na hora não pensou. Porque aí chega no final realmente do batismo. Por que devemos batizar ou não batizar, né? É uma coisa muito forte, principalmente no nosso país. Muito forte isso. Eu vivenciei isso. Meus 2 filhos são espíritas, sendo que o mais novo foi espírita de berço e o mais velho não. Então ele teve a formação católica, que na época a gente era católico. Esse meu filho mais velho, a gente não deve contar coisas da gente, mas eu vou pedir licença aqui para contar. Ele casou e a esposa dele é muito católica. Então, ele, meu filho, ele ficou assim, um pouco católico, um pouco espírita, mistura um pouco as coisas. Quando ele fica muito resfriado, ele vem tomar passe, essas coisas assim, né? Então, ele ficou assim que achava que tinha que batizar. Nós achamos, eu e minha esposa, não tinha nenhum problema, né? Ela tem essa formação, né? Ela vai à missa e pratica, né? Isso é muito bom. Mas ela queria que a gente fosse os padrinhos. Então nós não podemos ser, porque tem um termo que tem que dizer que você é católico.
Então a gente acha que isso não é aconselhável, né? Ela compreendeu, batizou lá pela parte lá da família dela, né? Então, todas essas coisas, né? Por que isso? Porque a família dela também muito católica achava que a criança, quando ficava resfriada, era porque não estava batizado. Olha, que Deus é esse, que o outro está batizado? Então Kardec nos fala da nossa fé, né? Da nossa análise sobre isso. Então, o batismo da Igreja Católica hoje já não é mais para se libertar do pecado original, que já compreenderam, já houve uma mudança. Falo isso porque a minha cunhada também é muito católica, é praticante, e tem toda essa atividade. Então ela me explicou que hoje o batismo da Igreja Católica é para você entrar na fé cristã, entrar na fé de Jesus. Então a gente não pode fazer crítica nenhuma a quem batiza, é um sacramento que eles utilizam. Mas a gente compreende que não há essa necessidade em momento nenhum, né? Porque Deus é um Deus de amor. Tem também na nossa cultura também os evangélicos que batizam bastante, né? Mas já adultos, né? Adultos. Também tipo de João Batista, né? Pela imersão, né? Pelo mergulho. Também são sinceros, né? Ali também é algo para entrar na doutrina deles, no Evangelho. Agora, tem alguns segmentos que temos que ter cuidado, tem que ter o raciocínio. Porque tem algumas igrejas que batiza com água do Rio Jordão, mas eles cobram um dízimo mais caro. Isso aí tem que ter essa análise também. Não é nenhuma crítica, mas você, caramba, será que você está seguindo? Porque Kardec tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que ele fez: qual seria a religião certa? Então eu estava no Espiritismo, estava começando, achava que ia ser o Espiritismo, né? Ele falou, não, aquela que mais homens de bem fizer e menos hipócritas. Então, mais homens de bem. Às vezes tem uma casa espírita que não está fazendo um homem de bem, né? Então a gente tem que ver isso também. Não sei se traziam água do Rio Jordão. Eu sei que ali a água seria mais cara do que a água da SEDAI. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Essa pessoa, depois ele despertou nisso, que ele ficou assim, aí despertou e seguiu um segmento religioso, evangelho sério, né? Porque todas as religiões são sérias, que buscam, né, o amor ao próximo, né? Todo esse caminho a gente tem que respeitar. Mas o que ele falou, João Batista? Que Jesus é que ia batizar, não com água, não para lavar, mas com o Espírito Santo e o fogo. Espírito Santo e o fogo. O que será isso? Então o Espírito Santo é um espírito de luz, é o plano espiritual. Nós, o que nós somos? Essência divina, né? Uma centelha divina, é o Espírito, está a definição na pergunta 84 do Livro dos Espíritos, né? O que é o Espírito? É uma centelha divina, né? É uma centelha etérea, não sabemos bem o que seja, mas é uma luz, né? É uma luz. E você tem, né, a essência de Deus ali. Essa luz está assim apagadinha, porque você tem muito desamor, né? Não conhece bem o amor, né? Você ignora muitas coisas, vai aprendendo aos poucos, né, através das reencarnações. Então, e esse desamor, através das reencarnações, você vai aprendendo a amar, vai se transformando em amor. Então essa luz vai brilhando. Então a gente pensa que sabe muito, mas sabe pouco ainda. Então a gente vai... Somos seres gregários, a gente trabalhando junto, errando, levantando, caindo, a gente vai aprendendo. Então, o Espírito Santo é esse intercâmbio mediúnico, é o conforto que o Evangelho do Cristo nos dá, que a lei de amor nos dá. Então, por isso que ele vai batizar de Espírito Santo. É esse intercâmbio,
É o vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então esse é o Espírito Santo. Nas horas das nossas amarguras, das nossas dores, nas nossas quedas, tem esse intercâmbio, né? Tem essa vontade de melhorar. E através do nosso não saber, né, dessa ignorância, se você pensar bem, a gente não conhece bem ainda esse amor. Que a mãe sabe melhor, né? Mas a gente não conhece. E a gente vai aprendendo devagarzinho a amar. Não pode ser da noite para o dia, né? Não pode ser. Eu falo que eu ignoro muita coisa. Uma vez eu estava em Recife, agora eu já sei. Eu fui tomar um café e eles botaram um pauzinho de canela. Não sei se as senhoras sabem melhor, né? Eu pensei que aquilo fosse, né, para comer, né? Mas era para mexer o pauzinho, ali o café, né? Aí eu quase quebrei o dente, que eu fiz assim, pensei que era um chocolate, né? Depois, no outro local, botaram, agora eu já sei, né? Botaram um chocolate dentro de um papelzinho, né? Eu rasguei, joguei, assim, pensei que era um açúcar, né? Cheguei à conclusão que eu não sei tomar café, né? É muito difícil. Então agora não inventaram mais nada, eu já sei isso tudo. Então a gente realmente vai aprendendo devagarzinho tudo isso. Agora, e o fogo? O fogo é a reforma íntima. Esse é o verdadeiro batismo. Difícil de fazer, né? Difícil. Porque a gente tem muita dificuldade com a disciplina, né? A reforma íntima está muito ligada com a disciplina, né? Você procurar se modificar, né? E ser justo perante ao próximo, perante a você mesmo, né? Você se amar também. Quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, primeiramente você tem que se amar, né? Se amar não no sentido de ir para o shopping, gastar um monte de cartão de crédito, depois fica difícil para pagar, não sei o que e tal. Mas se amar no sentido de se perdoar, né? Se perdoar, para que esse fogo, né, que seja essa mudança realmente verdadeira, você possa cumpri-la. Que você seja melhor amanhã, né, melhor do que hoje, e que amanhã você seja melhor do que hoje. Então você realmente ser melhor, ser mais fraterno, né, mais amigo, né? E isso é difícil, né? Às vezes eu falo assim, não, as coisas vão melhorar no país, as coisas estão surgindo, tem gente presa, vai melhorar. A pessoa fala lá, você é espírita, né? Você é espírita, porque o espírita tem muito disso, né? E as pessoas acham que nada vai melhorar. O espírita realmente tem que ter esse sentimento de esperança, de esperança. Se a gente olhar a história da humanidade, você vê como evoluiu muito, né? Como evoluiu muito. Então essa postura, às vezes a gente fica até considerado uma ovelha fora, né, do rebanho. Tem um amigo meu que ele começou no espiritismo, tem uns minutinhos, vou contar essa história. Ele ficou muito eufórico, né? Ele queria ficar logo santo, né? Tudo, uma dificuldade, mas ele se esforçava muito. Mas ele passava por situações até hilariantes, difíceis. Ele foi num um seminário lá em Botafogo, e era sobre o perdão, no centro espírita que tem lá em Botafogo. Falava sobre o perdão, então ele passou o dia todo estudando perdão, né? Perdão. Ele ficou eufórico, feliz com aquilo, e quando ele saiu do seminário, veio embora, teve almoço, ele ficou no ponto de ônibus, né? Esperando a condução, e com um crachazinho, seminário, perdão, centro espírita, não sei o que, o nome dele e tal. E era assim, no final de 2015, naquela época de verão, então tinha chovido bastante, mas já estava um sol. Aí tinha um casal ali no ponto de ônibus. Quando viu aquele crachá nele, ele se afastou. E ele ficou assustado. Gente, que será isso? A moça se afastou, será que ela não gosta de espírita? Ele guardou o crachá. Mas tinha uma poça d'água assim grande por causa daquela chuva e tudo. Ele estava distraído, aí veio um tipo assim, essas caminhonetes
que tem cabine, mas tem parte de fora, né? S10, esse tipo assim, uns jovens lá, alegre, aí passou de propósito naquela água assim, tchá! Ele ficou todo sujo, parecia que estava com catapora, assim, uma roupa branca, todo pintado. Ele falou, vou xingar esse pessoal. Não aguento, falar uns palavrões. Mas ele lembrou do seminário, das palavras que ele ouviu. Ele falou, muito obrigado, que Deus te abençoe, muita paz no seu coração, muita luz e tal. Aí a pessoa viu assim, falando, disse que espírito é tudo, ó. Então o espírito tem que ter essa fé, gente. Não há como fugir disso, né? Não há como fugir disso. Então hoje ele está mais equilibrado, né? Graças a Deus. Porque tem horas que você não, fica calado, não fala nada, né? Mas, porque a gente é igual o joio do trigo. Tem aquela parábola de Jesus, né? Tinha o joio e o trigo, né? Porque o trigo é a erva boa, né? Que dá o pão, o alimento. Então foi plantada e veio o inimigo, botou o joio. Aí o Senhor falou, Jesus, eu vou lá tirar esse joio, né? Tirar logo isso, vai atrapalhar. Aí Jesus falou, não pode. Tem que deixar crescer, né? Tem que deixar crescer para depois você identificar e ir tirando o joio e ficar só a erva boa, o trigo. Então, da hora de hoje para amanhã a gente não vai virar santo. Não pode tirar esse joio assim, né? Ter paciência, né? De Jó, como se fala. Às vezes a gente não consegue, mas tem que se esforçar. Esse é o batismo de fogo. Esse é o batismo da necessidade de renovação. Então, as coisas são tão difíceis que só em outras reencarnações que a gente vai conseguir realmente tirar esse joio. Que Jesus nos abençoe, que possamos nessa tarde e noite, né, sermos batizados aqui nessa casa de amor, né, de tanta luz, de tanta ambiência de paz, né, nessa casa de Fabiano de Cristo, né, batizado nesse Espírito Santo, né, de fogo também, desse fogo de amor, né, que possa fortalecer os nossos corações e a gente seguir em frente, né, confiante, com esperança, porque o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita de Allan Kardec nos mostra isso, né? Não há por que temer, não há por que termos tanto medo. Ele é necessário para sermos previdentes, mas Jesus está com a gente, né? No Evangelho tem tanta passagem que fala do medo, né? Jesus falava, não tem mais, sou eu, né? Que estou chegando, ele vinha caminhando pela água, né? Não tem mais, sou eu, porque os apóstolos também tinham muito medo. Então que esse medo se converta, né, nesse batismo do Espírito Santo e de fogo. Que Jesus nos abençoe.